O retorno para casa, capítulo 3. Aos meus 11 anos, a minha mãe decidiu que queria que eu voltasse a morar com ela e com os meus irmãos. Os motivos eu não sei ao certo, mas o meu palpite é que eu já era grandinha, já estava entrando na pré-adolescência e já seria útil para ajudar nas tarefas de casa e a cuidar dos meus irmãos mais novos. E foi para isso que eu servi até os meus 17 anos, que eu trabalhava fora, ajudava em casa, ajudava com os irmãos, ajudava em tudo, dar banho, dar comida, pegar no colégio, deixar no colégio, ajudava em tudo, cuidar da casa, limpar a casa. E mesmo quando eu tava já trabalhando fora, que eu comecei a trabalhar fora aos 12 anos, mesmo assim quando eu ia pra casa, eu ajudava em casa. Então eu trabalhava fora e ajudava em casa. Mas a escolha de voltar pra casa foi dada a mim. Ela e o meu avô decidiram que eu escolheria se eu ficava ou se eu iria. Eu decidi ir, pois eu queria ficar junto com a família. Eu gostava da ideia de morar numa casa que tinha bastante criança para eu brincar, né? Que tinha meus irmãos e tal. Então eu fui. Mas eu sempre fui grato ao meu avô por ter me criado, ter cuidado de mim até onde ele pôde. Eu sempre fui a mais organizada. Sempre estava limpando, organizando, cuidando dos irmãos. Eu e minha irmã Lu. Isso me deixava sempre exausta e estressada, pois uma casa cheia de crianças sempre tem muita bagunça, sujeira e barulho. E como eu falei, eu sempre fui muito limpa, sempre organizada, então eu sempre gostei de ver as coisas limpinhas, as coisas no seu lugar. Manter uma casa assim era uma coisa quase impossível, deixar a casa sempre limpa e organizada. Mas a gente fazia assim o máximo, eu dava o meu máximo pra conseguir e ainda conseguia por alguns minutos, né? Pelo menos quando eles estavam no colégio. Sempre a rotina pela manhã era arrumar os irmãos, deixar no colégio. Quando voltava, começava a rotina de limpeza, desarmar a rede. Tinha muita rede, gente. Rede pra toda a casa, espalhada por toda a casa. Na sala, no corredor, nos quartos. Eu acho que teve uma época que até na cozinha tinha rede. Sempre teve muita rede. Varríamos a casa, lavava a casa, pois sempre tinha muito xixi embaixo das redes. Amanhecia o dia, era aquele odor fortíssimo de xixi de criança, em todo o canto da casa, porque todos faziam xixi na rede. E a mãe não tinha dinheiro para comprar fralda, essas coisas, então assim, quando a gente era bebê, ela ainda usava fralda de pano na gente, nos meus irmãos e tal. Mas depois de um certo tempo, nem a fralda de pano usava mais, então assim, à noite fazia xixi na rede e escorria xixi pra tudo quanto era lugar. Então era aquela sujeira de xixi de manhã. Xixi, chinelo, brinquedo, sabe, qualquer coisa. E a gente tinha que varrer a casa, era sempre muito suja, sempre cheio de lixo, né? Chinelos, então acendia o fogão, a lenha pra colocar o feijão no fogo, fazia um café, muitas vezes a gente só tomava o café porque não tinha um biscoito, não tinha uma coisa ali pra tomar junto, um pão. Foi ter depois de um certo tempo, né, depois de uns anos, mas até então não tinha pão, biscoito. A mãe só comprava quando ela tirava o aposento do meu irmão, né, eu tenho um irmão deficiente. Eu acho que ainda não fiz um capítulo falando sobre isso, sobre ele, mas eu quero fazer, né, porque é uma fase muito importante também para contar pra vocês sobre ele. Então a minha mãe tem o aposento dele. Então isso foi o que salvou a gente por várias vezes de passar fome severa mesmo. Então assim, quando ela tirava o dinheiro dele, tinha um biscoito, né, podia comprar um pão, mas não era todo dia, não podia ter sempre, todo dia. Uma cena que fica muito assim, que ainda tá muito viva na minha mente, é que eu tinha uma raiva, gente, de acender fogão a lenha, porque muitas vezes a madeira não tava sequinha. E eu não tinha muita experiência no começo. Eu era uma adolescente, né? Então assim, eu não tinha muita experiência igual uma adulta pra acender um fogão, de colocar a madeira na posição certa, colocar ali a chama pra acender, né? No local certo da madeira, pra pegar mais rápido. Então muitas vezes a madeira, ela só fumaçava e era fumaça que ardia no meu olho. E vinha cinza na minha cara. Nossa, era uma humilhação muito grande. Era uma humilhação muito grande que muitas vezes eu chorava fazendo aquilo. E eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer porque o feijão tinha que ser cozinhado, né?
Os meus irmãos tinham que pelo menos ter o feijão ali, feijão com arroz, pra se alimentar, né? E aí de mim se não fizesse também, que eu ia levar uma surra muito da grande. Assim, infelizmente, eu chorei muito ainda acendendo o fogão, e o fogão só fumaçava. Nossa, me dava uma raiva, gente. Eu e a Lu, muitas vezes a gente ia pedir tripa de galinha na granja. Tratávamos e essa era a mistura do feijão. Era outra humilhação que a gente passava, mas a gente nem pensava pela humilhação, a gente pensava que era a mistura do feijão do almoço, feijão com arroz. E a gente gostava depois de frito, depois de limpa, a gente limpava nós limpávamos bem limpinha e lavava e tal, e colocava ali o tempero, né? Muitas vezes era só o sal, mas enfim. Aí fritava no óleo. Às vezes vinha ovos, às vezes vinha algum pedaço da galinha machucado, tipo uma coxa da asa, uma asa machucada, que tinha aquela parte preta, sabe? Um pouco daquela parte preta que não dá pra vender. Então eles colocavam junto com as tripas. E aí era a nossa felicidade, né? Se vinha ovos junto ou se vinha alguma parte do frango, era a felicidade. Então assim, depois de frita, eu lembro que, gente, por incrível que pareça, muita gente vai ficar ouvindo isso e falar, nossa, que nojo, que nojo. Mas, não sei se era necessidade ou se realmente é porque é bom. Era bom, a gente gostava. E chega e estralava, assim, sabe? Bem sequinho. Enfim, eu não vou nem ficar falando muito, porque tem gente que nem gosta de ouvir isso. Mas foi a realidade. E nós tínhamos que pegar um ticket. Tínhamos que ir numa parte lá que não era nem na granja, pegar um ticket com a mulher. Não sei por que tinha que pegar esse ticket, já que as tripas normalmente ia tudo pro lixo. Mas eu acho que talvez era um controle pra os donos saberem que a gente tava entrando lá pra pegar tripa, né? Não pra pegar frango de graça, enfim, alguma coisa assim. Então, nós pegávamos um ticket e não podia também pegar muitas tripas. A gente levava um baldinho de manteiga médio de 5 litros e colocava pelo meio, ou então, às vezes, quase cheio. E logo em seguida a gente ia procurar tratar as tripas. E muitas vezes a gente ia tratar num barreiro que tinha lá perto de casa. Um barreiro é tipo uma barragem pequena, sabe? Pensando agora que a gente vai pensar, mas será que era higiênico o suficiente? Porque no inverno a água descia pra lá e água de xixi de animal ou de cocô, enfim. Essas coisas que a gente, né, agora que a gente vai se atentar a isso. Mas na época a gente nem imaginava isso não. Só Deus mesmo pra proteger a gente. À tarde íamos pra escola. Teve um tempo que a gente estudava de manhã e teve um tempo que a gente estudava à tarde. A gente ia pra escola e não era uma coisa bem aceita pela mãe a gente ir pra escola, a gente estudar. A mãe batia muito na tecla que estudo não levava a nada. Pra estudar pra quê? Vai estudar pra quê? Então assim, na época eu acho que os pais, né, a minha mãe, não só a minha mãe, mas a maioria do pessoal de antigamente, eles só deixavam, não vou dizer todos, né, claro que tem exceção, mas muita gente não acreditava muito nessa questão de educação, da pessoa ir para a escola. Muitos nem deixavam as crianças ir para a escola, para a criança ir pro roçado ou ficar trabalhando, fazendo as coisas em casa. E a mãe era uma delas. Tanto que ela nem estudou, né? Ela não quis estudar, não estudou de jeito nenhum. Então, mas tinha o benefício do governo, o Bolsa Escola, que para não ser cortado, as crianças e adolescentes teriam que marcar presença frequentemente na escola. Isso fez muita diferença para muitas crianças e adolescentes se manterem na escola, pois era um incentivo aos pais a continuarem deixando seus filhos frequentarem a escola. Se tivesse até uma quantidade assim de falta, o benefício poderia ser cortado, e era cortado às vezes, né, muitas vezes. Então, por isso que os pais deixavam as crianças frequentarem, as crianças e adolescentes, enfim, frequentarem. E eu tirei eu e a Lu, se não me engano, a gente tirou até os 15 anos, 14, 15 anos, por aí. Foi cortado antes do tempo. Mas, eu não sei porquê, mas, enfim, a gente não conseguiu mais tirar. Era 15 reais, 15 de cada uma, 15 mil, 15 da Lu. Eu lembro que com esse benefício, que era da mãe, né, não era nosso, a mãe usava para comprar comida, mas o meu, pelo menos, ainda consegui que a mãe me ajudasse a tirar uma parte para pagar uma cômoda para mim, paguei parcelado essa cômoda. Era uma cômoda amarelinha, simplesinha, pequenininha, com 5 gavetas. E eu amava essa cômoda, foi a minha primeira conquista.
uma cômoda para guardar minhas coisas. À noite, quando não tínhamos que nos preocupar com o padrasto bêbado, né? Íamos brincar com nossos vizinhos, pois já morávamos mais próximo da cidade e tinha mais casas perto, que foi a época que a gente morou no Pacujá, um local chamado Barro Branco, se não me engane. Lá, enfim, lá já faz parte da cidade hoje em dia, mas na época não era as casas, não era cidade, não tinha rua feito mesmo, assim, as ruas igual agora, né? Tem muita casa, uma do lado da outra, igual a cidade mesmo. Tá uma cidade, né? Agora é parte do Pacujá. Mas antes não era, as casas assim um pouco longe das outras, não tinha asfalto, era rua mesmo de pissarra mesmo, né? Aquele chão normal, os caminhos normais. Essa foi a melhor época. Morávamos na entrada da cidade, chamada Pacujá. E nosso vizinho, que morava a uns 3 minutos de distância, se chamava Marinho, a quem chamávamos de Marim. Ele tinha e tem uma família de uns 6 filhos e filhas, gente, se não me engano. E foram nossos amigos de infância. Até hoje temos contato e um grande carinho por todos eles. E essa fase foi assim, eu arrisco a dizer, eu e minha irmã, a Lu, que foi uma das melhores fases da nossa vida, porque foi onde a gente teve, que foi uma amizade mesmo com eles, né, com os filhos, as filhas do Marim, e nesse local que chamava Barro Branco, né, como eu falei pra vocês, não era cidade ainda, mas à noite a gente se encontrava com eles, a gente brincava de esconde-esconde, de bandeira. Foi uma fase bem importante. Depois disso, o próximo capítulo, né, que é a fase que a mãe resolveu se mudar, ela largou do meu segundo padrasto e ela conheceu o pai da minha irmã mais nova, Vanessa, e começou um novo ciclo. Foi mais sofrimento, mas também teve muitas mudanças. Mudança assim, literalmente, né? Porque ela se mudou de lá, do Pacujá, foi morar no Graça. Pra gente não foi tão bom, porque a gente ficou longe dos nossos amigos, amigas. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário, me conta como foi pra vocês na época da pré-adolescência e adolescência de vocês, o que vocês acharam desse capítulo, se eu deveria ter continuado com o meu avô, ou se eu fiz certo em morar com a minha mãe e ajudar também ela, dar um suporte a ela. Eu tive que amadurecer também muito rápido, o bom foi por isso. E ao mesmo tempo não foi bom, porque enfim, eu tinha que ter vivido a minha infância, a minha adolescência, eu tinha que ter tido a minha adolescência sem ter tanta responsabilidade. Mas enfim, amadureci, tive que amadurecer. Fui mãe e sou mãe ainda dos meus irmãos, das minhas irmãs, né? Além de irmã, eu sou mãe. Né, sou mãe até da minha mãe, eu sou mãe até da minha mãe, pra você ter noção, e vocês vão entender isso ao decorrer aí dos próximos capítulos. E é isso, gente, um beijo grande, tchau!